Lucas apertava o estômago vazio enquanto observava da calçada o cheiro apetitoso da sopa que o separava da fome e de um perigo ainda maior que ele não podia imaginar. O sol do final da tarde iluminava o letreiro dourado do restaurante, refletindo-se também na enorme vidraça que deixava ver lá dentro o movimento elegante de garçons e clientes. Ele já estava acostumado a encarar vitrines de padarias e lanchonetes, mas aquele lugar era diferente. Tudo parecia brilhante e sofisticado demais, quase inalcançável para alguém em sua situação. Respirou fundo, tentando captar o aroma da comida que escapava cada vez que a porta se abria para novos clientes entrarem. Era uma sensação de tortura e esperança ao mesmo tempo. A sopa, fumegante em tigelas grandes, fazia seu estômago roncar insistentemente. Como um menino de rua, Lucas nem sempre sabia onde seria sua próxima refeição. Passara os últimos dias rondando a região, por vezes conseguindo alguns trocados com pequenos bicos ou contando com a caridade de estranhos, mas naquele dia não havia nada. Só a fome e a tentativa de se manter longe de confusão. Quando a porta se abriu de novo, viu um carro preto e reluzente parar junto à calçada. Um homem de meia idade, bem vestido, saiu do banco de trás. Ele trazia um ar de importância e olhava o relógio de pulso, enquanto uma mulher jovem, de porte elegante, descia do outro lado. A mulher ajeitou o vestido, olhou brevemente ao redor e tocou o braço do homem com familiaridade. Lucas reconheceu aquele gesto. Eles eram um casal, provavelmente muito rico. A mulher chamava a atenção pelos cabelos impecáveis e pelo sorriso que lançava para as pessoas ao redor, embora Lucas notasse algo tenso em sua expressão. Com o canto do olho, Lucas percebeu que ela segurava um pequeno frasco, ou talvez um sachê, tão discretamente que ninguém no restaurante parecia notar. Ele franziu a testa, intrigado com a cena. Só que naquele momento, sua fome falou mais alto, e ele voltou a pensar em como pediria alguma sobra naquele estabelecimento. Não era raro ser enxotado de restaurantes mais caros, mas a fome o empurrava a tentar de novo. Atravessou a rua com cuidado, esquivando-se de carros apressados. Parou diante da fachada para espiar através da vidraça. Lá dentro, o homem a quem vira sair do carro, Jorge Antunes, segundo escutou de um garçom que o cumprimentara, já estava acomodado à mesa ao lado da jovem esposa, Camila. Garçons impecavelmente uniformizados colocavam pratos na frente de clientes aparentemente acostumados àquela sofisticação. O contraste com a calçada em que Lucas vivia era gritante. Ele sempre se perguntava como seria sentar-se em uma cadeira estofada diante de uma toalha alvíssima, enquanto serviam comidas quentes e cheirosas sem preocupação. Camila mexia no pequeno frasco, agora disfarçando os movimentos sob a mesa. Lucas não tirava os olhos dela, mas ninguém mais parecia notar nada de diferente. Em dado instante, a mulher se inclinou ligeiramente sobre a tigela fumegante de sopa à frente de Jorge. Parecia estar experimentando o caldo, ou talvez acrescentando algum tempero. Só que algo na postura dela, no modo como sua mão se movia, soava estranho. Mesmo sem entender ao certo o que estava acontecendo, Lucas sentiu um arrepio. Com o nariz quase colado no vidro, ele viu Camila derramar o conteúdo transparente no prato de Jorge. Tudo aconteceu rápido, quase imperceptível, mas os dedos de Camila tremeram ao recolher o frasco. O coração de Lucas disparou. Aquilo não parecia certo. Talvez fosse tempero, mas a expressão da mulher, ansiosa e disfarçando movimentos, indicava algo mais sinistro. Sem pensar duas vezes, ele abriu a porta do restaurante com um impulso desesperado. O maître, espantado, deu um passo para bloquear a entrada, mas Lucas contornou-o num pulo. Dentro do salão, o cheiro delicioso se misturava ao choque dos clientes, que não esperavam ver um menino de rua ali. Os olhares de reprovação surgiram em todos os cantos.
Lucas atravessou correndo entre as mesas, esbarrando em cadeiras e deixando alguns talheres caírem no chão com barulhos metálicos. As vozes confusas se ergueram. Algumas pessoas ordenavam que ele saísse, outras apenas se assustavam. Jorge levantou o rosto, aborrecido com a confusão, mas seus olhos demonstraram surpresa ao ver a figura magra e tensa de Lucas se aproximando. Camila encarou o menino com a boca ligeiramente aberta, como se fosse gritar, mas não saiu som. Em um movimento quase automático, Lucas parou diante da mesa e soltou as palavras que ardiam em sua garganta. "Não coma isso!" ele gritou, a voz trêmula e sem fôlego. O silêncio tomou conta do salão por uma fração de segundo. Garçons correram até Lucas, segurando seus braços. Os clientes trocaram olhares chocados, sem entender o que estava acontecendo. A respiração de Lucas estava ofegante, o coração disparado, mas ele se manteve firme, encarando Jorge. Camila se recuperou do susto e levou a mão ao peito, num gesto dramático, como se estivesse ofendida. "O que esse garoto está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando parecer escandalizada. Os empregados, aflitos, tentavam puxar Lucas para longe da mesa, mas ele resistia, debatendo-se para não perder Jorge de vista. Em meio ao tumulto, ouviu-se a voz do gerente ordenando que chamassem a segurança imediatamente. Jorge olhava a sopa no prato, ainda fumegante, e depois voltava o olhar para Lucas, como se tentasse entender o que motivara tamanha ousadia. Ele fez um sinal para que não retirassem Lucas imediatamente, embora a maioria dos presentes estivesse indignada. Um dos clientes reclamou que não podia almoçar em paz. Outro virou o rosto, incomodado com a presença de alguém de rua em um ambiente tão requintado. Camila aproveitou o momento para se passar por vítima. "Jorge, querido, ele deve estar tentando algum golpe. Esses meninos inventam histórias para extorquir dinheiro." Ela falava com a voz afetada e doce, mas lançou um olhar duro para Lucas, algo que ninguém além dele percebeu. Lucas engoliu em seco. "Eu vi a senhora botando algo naquela sopa, um líquido tipo..." A voz dele soava desesperada, sem grande firmeza, mas verdadeira. "Eu só queria avisar." "Que absurdo!" Camila ergueu o tom. "Eu comprei um tempero oriental. Queria dar um gosto especial à sopa do Jorge. É crime agora tentar agradar o meu marido." O gerente, suando, pediu calma a todos, mas não conseguiu evitar que os comentários se espalhassem pelo salão. Pessoas murmuravam sobre o suposto envenenamento, outras zombavam, achando que era apenas uma farsa de um menor de rua buscando atenção. Enquanto isso, Jorge permanecia calado, analisando a situação sem tocar no prato. Em poucos segundos, um segurança corpulento apareceu. Ele agarrou Lucas pelos ombros sem muita cerimônia. Lucas se debateu, solto em tapas e chutes para tentar se livrar. "Seu Jorge, por favor, não tome essa sopa. Eu juro que vi." Berrava, cada vez mais sufocado pelos braços fortes do segurança. Alguns funcionários tentavam acalmar os clientes, dizendo que tudo seria resolvido em instantes. Camila continuou com sua expressão de indignação, tentando convencer Jorge de que era apenas um mal-entendido. Mas nos olhos dela havia um brilho gelado que não combinava com a cena de ofensa que encenava. Lucas sentiu um calafrio ao ver aquela frieza, diferente da mulher doce que tentava aparentar. Ele estava certo de que algo muito errado tinha acabado de acontecer. A essa altura, todos no salão olhavam para aquela cena peculiar. Um adolescente de roupas gastas, sujo, implorando a um milionário que não tomasse a sopa, enquanto a esposa elegante dizia que tudo era apenas um tempero inofensivo. O garçom, nervoso, aproximou-se para retirar o prato da mesa, mas hesitou, esperando uma ordem de Jorge. O homem ainda segurava a colher, sem decidir se acreditava ou não naquela história delirante. "Tire isso daqui, por favor", Camila pediu, com a voz trêmula, mas mantendo uma atitude firme.
Jogue fora essa sopa estragada, ou seja lá o que for, e sirva uma nova ao meu marido. Não podemos perder mais tempo com bobagens. Os clientes começaram a se movimentar para tentar retomar seus almoços. Alguns cochichavam entre si, comentando sobre a ousadia do menino, enquanto outros mantinham olhares de reprovação. De repente, alguém gritou: "Chamem a polícia!" O tumulto aumentou. Lucas ainda tentava se soltar do aperto do segurança, decidido a não permitir que Jorge ingerisse uma única colher daquele caldo. "Olha, eu não faço ideia do que ela colocou aí, mas eu sei que não é tempero comum." Ele gritava, ficando rouco, enquanto as pessoas ao redor ficavam cada vez mais aflitas. Camila virou o rosto para o lado, evitando encarar Lucas. Era como se não quisesse que ele visse sua reação de perto. Jorge continuava sem tocar a sopa, talvez por prudência, talvez porque uma pequena semente de dúvida havia sido plantada. No entanto, o constrangimento de ser o foco de toda aquela confusão também o deixava visivelmente irritado. Em questão de segundos, o segurança alterou a pegada no braço de Lucas, forçando-o a ficar imóvel. Em algum lugar, o gerente falava ao telefone, pedindo que a polícia viesse rápido. O menino começou a sentir a força se esvair, mas não se arrependeu. Ele apenas queria proteger aquele homem, mesmo que ninguém acreditasse. A respiração de Lucas estava acelerada, o coração batendo como tambores dentro do peito. As vozes agitadas ao redor ecoavam sem parar, mescladas ao tilintar de talheres no chão e as exortações do gerente para que a situação fosse controlada. Camila tentava convencer Jorge a se levantar e ir embora, mas ele parecia paralisado pela estranheza de tudo aquilo. E então aconteceu. O segurança firme, o telefone na mão do gerente e os olhares curiosos dos clientes deram a Lucas a certeza de que sua intromissão não ficaria impune. Ele não entendia as intenções completas de Camila, mas estava seguro de que salvara Jorge de algo perigoso. Por outro lado, ninguém ali, exceto o homem rico que ainda hesitava, mostrava algum sinal de acreditar nele. Nesse instante, uma mistura de orgulho e medo preencheu o garoto. Mesmo sem provas concretas, sentia que tinha feito a coisa certa. Sua vida nas ruas o treinara para perceber quando havia perigo no ar, e nada soava mais ameaçador do que o olhar gélido que Camila lhe lançara minutos antes. Ainda que isso lhe custasse a liberdade, ele teria gritado quantas vezes fosse necessário. Perto da saída, algumas pessoas sussurravam, esperando ver o desfecho daquela cena. O som de sirenes começava a se aproximar pelas ruas, ainda distante, mas já perceptível aos ouvidos atentos de quem estava nervoso. Lucas soltou um suspiro cansado, fechando os olhos por um segundo. Seu corpo doía onde o segurança o segurava, e ele antevia que as próximas horas seriam ainda mais difíceis. Então, antes que pudesse reagir, sentiu o puxão forte do braço. O segurança o segurou ainda mais firme, deixando claro que não havia como escapar daquela vez. As pessoas se afastaram, dando espaço, e o gerente gesticulou para a porta de entrada, indicando que a confusão precisava acabar. Lucas sentiu um arrepio ao observar Jorge, que não ousava encostar no prato, mas parecia perdido entre dúvida e raiva. Por fim, enquanto os passos apressados dentro do restaurante continuavam e a tensão era quase palpável, o garoto tentou um último apelo. "Senhor Jorge, por favor, acredite em mim." Mas a voz dele saiu fraca, quase engolida pelo barulho ao redor. Foi nesse clima de desordem que tudo seguiu rumo a um desfecho imediato, porém ainda cheio de incertezas. As sirenes se aproximavam e o rosto de Camila transparecia um pânico contido, como se de alguma forma seu plano tivesse sido interrompido. Jorge continuava com a colher intacta, sem ter provado nada. Se isso significava que Lucas o salvara de um perigo real, só o tempo revelaria. Então,
veio o momento que selou a tensão definitiva daquela cena caótica. Um segurança agarra o braço de Lucas e a polícia é chamada, deixando todos tensos e incertos, especialmente Jorge, que hesita antes de tocar na sopa. 2 viaturas chegaram ao restaurante em meio ao burburinho dos curiosos que se acumulavam na calçada. As luzes azuis piscavam forte, refletindo na vidraça e nos talheres de algumas mesas que ficavam próximas ao vidro. O segurança, que ainda segurava Lucas pelo braço, erguia a voz para passar instruções aos policiais, ao mesmo tempo em que clientes atônitos tentavam explicar o que havia ocorrido. Gritos, gestos e acusações brotavam de todos os lados, criando uma cacofonia de vozes. Lucas, com o rosto suado e as roupas amassadas, continuava a repetir que Camila havia despejado algo suspeito na sopa de Jorge. Sentindo o aperto firme em seu braço, ele tentava manter a calma, mas não era fácil. Ao redor, as pessoas pareciam confusas. Algumas testemunhavam que, de fato, viram a mulher se inclinar sobre o prato. Outras achavam que tudo não passava de um mal-entendido. Um policial mais alto aproximou-se, tentando impor alguma ordem. Chamava-se Oliveira, um homem de feições sérias, embora mantivesse um olhar atento. Ele questionou o segurança. Ele está causando transtorno, é isso? Invadiu o salão, fez escândalo e acusou a senhora de ter envenenado o marido, explicou o segurança, soltando Lucas com um empurrão leve para que o menino fosse entregue à custódia da polícia. Está deixando todos malucos aqui dentro. Um tanto ofegante, Lucas esfregou o pulso dolorido. Antes que alguém pudesse interrompê-lo, ele se dirigiu a Oliveira. Eu não sou nenhum maluco. Ela pôs alguma coisa na sopa. Eu juro que vi. Não era tempero normal, não pode ter sido. O policial o encarou por um momento em silêncio, enquanto atrás dele chegava outro oficial fazendo anotações num caderninho. A postura de Oliveira indicava que ele não se contentaria apenas com o que o segurança dizia. Ele sinalizou para que Lucas o acompanhasse até um canto do salão, longe das mesas principais. Enquanto isso, Camila estava de pé junto à mesa, tentando parecer indignada, fazendo sinal de que precisava falar com os policiais urgentemente. Jorge continuava sentado, olhando para a tigela de sopa ainda intocada sobre a toalha branca. Ele parecia dividido entre a contrariedade de ter sua refeição interrompida e a curiosidade sobre o que levaria aquele menino de rua a arriscar a própria pele para impedi-lo de comer. Senhores policiais, Camila disse, com uma mão sobre o peito e a voz trêmula. Isso é inadmissível. Esse garoto nos abordou de repente, inventando acusações sem fundamento. Está arruinando nosso almoço e causando transtorno aos demais clientes. Ela piscou rápido, quase chorosa, uma atuação que só quem prestasse muita atenção perceberia ser encenada. Jorge levantou os olhos para ela, ainda sem dizer nada. Talvez quisesse se certificar de que não estava cometendo uma injustiça. Ou tentava decifrar o que havia por trás daquele tumulto. Os oficiais chamaram Camila de lado e pediram que contasse tudo. Ela reafirmou a versão de que levara um tempero oriental para dar mais sabor à sopa do marido, evitando que a comida viesse sem graça ao paladar de Jorge. Em tom indignado, disse que o menino misturara tudo numa intenção de extorquir o casal. Deu a entender que Lucas poderia exigir dinheiro depois de criar aquela cena. Já do outro lado, Lucas explicava a Oliveira. Eu estava lá fora, olhando pela vitrine só por causa da fome. Aí vi a senhora pegar um frasco e derramar o líquido. Parecia coisa escondida. Ela olhava para os lados, sabe? Se fosse só um tempero, por que fazer assim, escondido? Oliveira fez uma pausa para avaliá-lo. Lucas era jovem, tinha o rosto magro e os cabelos desalinhados. Sua roupa estava suja, típica de alguém que vive pelas ruas. Ainda assim, o olhar do garoto era firme.
Ele não abaixava a cabeça nem parecia querer fugir, muito pelo contrário, repetia a denúncia com convicção. Enquanto isso, uma mulher sentada em uma das mesas próximas chamou um dos policiais. Eu juro que vi quando essa moça derramou algo transparente no prato do marido. Foi rápido, mas não parecia um simples sal de mesa. Ela falava com hesitação, talvez com medo de se envolver. Pensei que fosse algum ingrediente exótico, mas agora, com tudo isso, aquilo começou a gerar um burburinho. Outros clientes, antes só assustados, começaram a pensar nos momentos exatos em que Camila levantara a mão sobre o prato. Camila, percebendo esse crescimento de testemunhos, se apressou a voltar a falar com os policiais, tentando manter o controle da situação. Estão todos enganados. Tenho esse hábito de carregar meus próprios condimentos especiais. E abriu a bolsa, balançando um pequeno frasco de vidro, aparentemente cheio de um líquido incolor. Este aqui é um preparado caseiro de especiarias com vinagre de arroz. Eu gosto de adicionar ao caldo quando acho a comida sem sabor. Oliveira arqueou a sobrancelha, pedindo para ver o conteúdo. Ele girou a tampa e farejou cuidadosamente, mas não sentiu o odor forte. O frasco ainda não parecia ter a mesma quantidade de antes. Camila explicou que já havia utilizado parte do líquido em outra ocasião, tentando soar convincente. Jorge continuava calado, mas se levantou quando alguns clientes insistiam para a polícia verificar a sopa. Ele tocou de leve o braço de Camila, tentando fazê-la ficar calma, mas ela se desvencilhou, fazendo uma expressão de descrença, como se estivesse injustamente acusada de algo abominável. Pouco depois, o gerente do restaurante trouxe o prato intacto para perto dos policiais. Deixamos o prato aqui, sem que ninguém encostasse nele, garantiu o gerente com um tom prestativo. Um silêncio inquietante se abateu sobre o grupo. Oliveira olhou para o prato, depois para o frasco na mão de Camila e, por fim, para Lucas. Naquele momento, outro policial se aproximou com um pequeno recipiente de plástico, sugerindo que recolhessem a sopa para análise em laboratório. Camila protestou. Isso é desnecessário. Vocês vão me humilhar diante de todos? É só um tempero caseiro. Ela tentava se manter firme, mas a expressão de irritação traía sua tranquilidade aparente. Jorge, que até então permanecia estático, concordou com a ideia de testar a sopa, ainda que visivelmente contrariado por toda a confusão. Seu olhar pairava entre a tigela e a fisionomia de Lucas. Parecia difícil para ele imaginar que sua própria esposa pudesse fazer algo tão terrível, mas a convicção do menino de rua, somada aos murmúrios de algumas testemunhas, lhe causava desconforto. Enquanto os policiais coletavam a amostra, Lucas sentia um misto de alívio e pavor. Alívio porque, pelo menos, não estavam o tratando como um mentiroso absoluto. Havia dúvida no ar, e isso já era algo. Pavor, porque temia que, se estivesse certo, Camila fosse ainda mais perigosa do que ele poderia supor. Um dos oficiais, à medida que recolhia a sopa, pediu ao gerente para ver as câmeras de segurança do restaurante. O gerente assentiu imediatamente, mencionando que havia um sistema de filmagem em funcionamento. Camila, com o rosto pálido, lançou um olhar rápido para Jorge, depois para Lucas e disse num tom mais baixo: "Não tenho nada a esconder. Vamos acabar com esse circo." Mas Lucas percebeu que algo nos olhos dela lampejou naquele instante, uma espécie de nervosismo disfarçado, como se ela já antecipasse algum problema com as imagens. De fato, passados poucos minutos, o gerente retornou esbaforido, dizendo que as câmeras haviam gravado. Mas a parte em que Camila se aproximava do prato aparecia com um problema técnico. Parecia um defeito na gravação, pois o vídeo ficava escuro e depois voltava ao normal. Algumas pessoas trocaram olhares de estranheza e a conversa começou a se espalhar pelas mesas. Camila, aproveitando o momento, reforçou seu papel de injustiçada. "Estão vendo?
A câmera estragou bem na hora. É só uma coincidência, mas não adianta acusar alguém sem provas concretas. Então, elevou um pouco a voz. Esse menino criou toda essa confusão e arruinou nosso almoço de negócios. O que ele realmente quer é dinheiro. Aposto que logo vai inventar uma história para nos chantagear. Lucas sentiu o estômago revirar ao ouvir essas palavras. Talvez algumas pessoas acreditassem nela. O receio de não ser levado a sério, a vergonha de estar sujo e sem nada, e a pressão de estar diante de tanta gente fina mexiam com sua confiança. Ainda assim, ele não recuou. Olhou para os policiais e repetiu: "Eu não estou mentindo. Eu sei o que vi." Aquele policial mais alto, Oliveira, apertou os lábios. Pediu que Lucas o acompanhasse para uma conversa fora do salão, deixando Camila e Jorge discutirem separadamente com outro oficial. Conforme se afastava, Lucas ainda pôde notar que Jorge estava sem tocar na comida e que os clientes continuavam olhando para Camila com incerteza. Lá fora, o ar fresco bateu no rosto de Lucas. Era quase um alívio depois do ambiente sufocante de olhares julgadores. Oliveira encostou a mão no ombro do garoto e, com um tom mais brando, perguntou: "Você tem alguma prova além do que disse ter visto? Alguém mais viu?" Ele folheava um pequeno bloco de anotações. "Acho que algumas pessoas viram ela derramar o líquido, mas nem todo mundo fala. Tenho certeza de que foi algo ruim. Ela olhava de lado, tinha muita cautela." Oliveira ficou pensativo. Em seguida, perguntou onde Lucas morava. Diante da resposta vaga, "Onde der", olhou-o com um quê de compaixão. Então lembrou o menino de que causar tumulto não era uma boa ideia. Se ele estivesse enganado ou tivesse inventado a história, poderia se meter em problemas sérios. Lucas assentiu, baixando o olhar para o tênis rasgado. Tinha plena consciência de que se arriscara. Sentia-se cansado, frustrado e ainda com fome, pois não comia nada decente fazia horas. Quando um dos policiais veio comunicar a Oliveira que a coleta da sopa estava concluída, Lucas viu-se sem saber o que aconteceria a seguir. Possivelmente pediriam que ele se afastasse ou até o levassem para a delegacia para um interrogatório mais formal. Alguns clientes começaram a sair do restaurante, lamentando o transtorno. Camila e Jorge surgiram perto da porta. Ela falava alto sobre dar queixa do menino, querendo compensação pelos danos à sua imagem. Um funcionário do restaurante tentava acalmá-la, ao passo que Jorge, com um olhar dividido, pouco dizia, talvez ainda em choque. Antes de ir embora, Camila lançou a Lucas um olhar feroz, como se o responsabilizasse por algo muito maior do que aquele simples episódio. O menino arregalou os olhos, sentindo uma pontada de medo. Quando ela entrou no carro ao lado de Jorge, Lucas não pôde deixar de pensar que, se estivesse mesmo correto quanto ao veneno, sua vida acabava de entrar em território perigoso. Já passava bastante do horário do almoço e o restaurante reduzia o ritmo, com poucos clientes dispostos a ficar. O cansaço invadia o corpo de Lucas, que ainda não tinha onde dormir. Uma nuvem escura começou a cobrir o sol, prometendo chuva. Ele fechou os olhos por um instante, refletindo se teria forças para provar a verdade ou se desistiria de tudo. Foi quando um policial, conversando com outro próximo à viatura, deixou escapar num tom de voz baixo: "Vão analisar a sopa em laboratório. Pode ser veneno. Coisa grave se for confirmado." Lucas ergueu o rosto surpreso. Sentiu ao mesmo tempo medo e um bizarro alívio. Pelo menos fariam a análise. Se encontrassem alguma substância estranha, significaria que ele não era só um menino inventando histórias. Só que isso também implicaria que Camila teria motivos para querer silenciá-lo. Ele continuava parado na calçada, as pernas trêmulas e o estômago ainda vazio, enquanto os policiais finalizavam anotações e recolhiam o material para conduzir o processo de investigação. Ninguém mais parecia lembrar-se de convidá-lo para comer algo ou sequer perguntar se tinha para onde ir.
Era o retrato de como as pessoas podem ser indiferentes àqueles que vivem nas ruas. Então, praticamente sem querer, Lucas escutou nitidamente aquele sussurro do policial ao colega e, com o coração acelerado, compreendeu o que estava prestes a acontecer. Enquanto Lucas sai, exausto e ainda faminto, ouve um policial murmurar que a sopa será analisada em busca de veneno, aumentando o mistério. O fim daquela tarde encontrou Lucas sentado na beira de uma calçada estreita, observando os últimos policiais deixarem o local onde a sopa havia sido recolhida para análise. O som dos motores se afastando parecia ecoar em seus pensamentos. Mesmo sem ter plena consciência do que viria a seguir, ele sabia que aquele teste de laboratório poderia mudar tudo. Se confirmasse que havia algo tóxico no prato de Jorge, talvez finalmente lhe dessem ouvidos. Porém, enquanto não houvesse resultado, Lucas continuava sendo apenas o menino de rua que invadira um restaurante de luxo, gritando acusações estranhas. Pouco antes de a escuridão tomar conta, ele se levantou, sentindo o estômago protestar de fome. Precisava encontrar um lugar para passar a noite. Fazia tempo que não tinha dinheiro para um albergue, e a ideia de dormir sob alguma marquise aparecia como a única opção viável. Estava cansado, com dor nos membros e com a cabeça martelando repetidamente a imagem de Camila derramando o líquido na sopa. Era como se a cena estivesse gravada em sua retina. "Eu não estou louco", murmurou para si mesmo, chutando de leve uma pedrinha no asfalto. Ela derramou alguma coisa. Não era só tempero. Enquanto isso, num apartamento amplo e decorado com requinte, Camila se mostrava inquieta. Fechava as cortinas com força, circulava pelos cômodos, arrastando os saltos pelo chão de madeira. O celular em sua mão tocava, mas ela hesitava antes de atender. Depois de algumas vibrações insistentes, respirou fundo e levou o aparelho ao ouvido. "Resolvi uma parte do problema, mas não posso relaxar agora", sussurrou, olhando nervosa para a porta que dava para o corredor. Do outro lado da linha, alguém falava baixo, como se tentasse entender até que ponto a situação estava sob controle. Não vou discutir isso por telefone. Já tem gente demais se metendo nessa história." Ela encerrou a ligação e jogou o celular sobre a cama, irritada. Tinha planejado tudo para que Jorge comesse a sopa sem desconfianças e passasse mal depois, de forma que ninguém conectasse sua doença a um veneno. Mas aquele garoto sujo e faminto jogara seus planos pelos ares, gritando bem na hora crucial. E agora a polícia tinha o prato, a substância. Precisava rezar para que seu álibi colasse ou para que os testes não encontrassem nada tão conclusivo, embora fosse improvável. Jorge estava em outra parte do apartamento, sentado num sofá de couro perto da janela. Segurava um copo de água, mas não bebia. Seus pensamentos o levavam de volta ao rosto assustado de Lucas. A maneira como o menino parecera genuinamente aterrado, com a possibilidade de Jorge comer a sopa. E, acima de tudo, ao frasco de líquido transparente que Camila usara. Havia algo ali que não se encaixava direito. Era difícil acreditar que a esposa fosse capaz de envenená-lo, mas, por outro lado, aquilo não deixava de martelar em sua mente. "Você precisa parar de pensar nesse assunto", disse Camila, entrando na sala. Tentava soar doce, embora seus olhos mantivessem a mesma expressão tensa de antes. "Eu já expliquei que era só um tempero especial. Não posso controlar o que gente de rua decide gritar por aí." Jorge franziu a testa, sem encarar a esposa diretamente. "Se não há nada a temer, por que você está tão nervosa?" Ela recuou, surpresa pelo tom desconfiado dele. "É óbvio que estou nervosa. Quem não ficaria? Tivemos nosso almoço interrompido, difamado por um moleque desconhecido." Suspirou, tentando parecer ofendida. "Eu não acredito que você cogite a possibilidade de que eu faria mal a você."
Ele balançou a cabeça confuso. Por mais que quisesse afastar a ideia, não conseguia. O silêncio entre eles foi tão denso que Camila se levantou de súbito, encerrando a conversa. Foi para o quarto, batendo a porta, e Jorge ficou ali, remoendo cada detalhe do dia. Precisava de fatos concretos antes de tirar conclusões, mas a sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto. Em outro ponto da cidade, Lucas procurava um lugar seguro para estender um papelão e talvez descansar. A noite esfriava rápido. Passou em frente a um mercado 24 horas, mas não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Seu corpo tremia de cansaço. Vez ou outra, olhava para trás, achando que algum carro o seguia. A lembrança do olhar furioso que Camila lhe lançara no restaurante o fazia desconfiar de qualquer movimentação estranha. Imaginava que, se ela era mesmo perigosa, poderia muito bem mandar alguém atrás dele para calá-lo. Acabou se abrigando sob a marquise de uma loja de móveis fechada. Colocou a mochila velha que carregava como travesseiro e encolheu as pernas. Sentiu um vento gelado no rosto. O corpo doía, mas não tardou a cair num sono pesado, embalado pelo estresse e pela fome. De vez em quando, sua mente retornava ao suposto envenenamento, revivendo o momento exato em que Camila despejou o líquido. Mesmo adormecido, continuava angustiado. Pela manhã, o ar fresco estava carregado de umidade. Lucas acordou com o barulho de um caminhão descarregando caixas na calçada. Levantou rápido, com receio de ser expulso dali. Mesmo meio zonzo, saiu à procura de uma torneira ou bebedouro público para lavar o rosto e tentar afastar o torpor. Precisava decidir o que fazer em seguida. O policial chamado Oliveira parecia o único que dera alguma atenção ao que ele dissera. Talvez fosse uma boa ideia tentar encontrá-lo na delegacia, mas o medo de ser enxotado novamente o impedia de tomar essa atitude no impulso. Enquanto isso, na delegacia, Oliveira revisava os relatórios sobre a confusão do restaurante. Falava com um colega sobre o sistema de câmeras que, misteriosamente, falhara bem na hora crucial. Anotava incongruências no depoimento de Camila, que se enrolara ao explicar por que se dera ao trabalho de carregar um tempero líquido sem qualquer rótulo. Algo cheirava mal nessa história, e não era só o suposto veneno. A cada linha do relatório, o detetive encontrava mais contradições. Tenho um pressentimento de que esse garoto pode estar falando a verdade, admitiu mesmo cético quanto a histórias de rua. A mulher insiste que é algo inofensivo, mas o jeito como ela reagiu não me convence. Na hora do almoço, Jorge saiu de casa, alegando que precisava resolver negócios no escritório. Estava distraído e todo mundo no local de trabalho notava sua postura tensa. Um funcionário se aproximou para falar sobre prazos e contratos, mas Jorge, absorto, apenas concordou com a cabeça sem prestar atenção. De fato, a imagem de Camila e do menino de rua rondava seu pensamento como um vulto impossível de ignorar. Quando viu a caixa de entrada do e-mail, notou algumas mensagens sobre movimentações bancárias e acessou extratos recentes. Franziu a testa ao se deparar com uma grande retirada de dinheiro feita por Camila. Ela não lhe avisara nada sobre isso. O coração acelerou. Não era nenhuma prova cabal de tentativa de assassinato, mas acrescentava mais uma peça incômoda no quebra-cabeça. De repente, ele se perguntava que outros segredos poderiam estar escondidos nos registros financeiros. Camila, por sua vez, resolvia uma parte do dia ao telefone. Acertava detalhes com alguém usando uma voz baixa e firme. Não me procure aqui, já causei atenção demais. Fez uma pausa, escutando. Eu cuido para que tudo pareça normal, mas preciso que você mantenha o garoto longe. Não quero que ele fale com ninguém importante, nem com a polícia. Em sua imaginação, esse moleque não seria um problema por muito tempo. Bastava pressioná-lo ou corromper alguém para difamá-lo.
Afinal, quem acreditaria em um menino de rua contra a palavra de uma mulher de família rica e influente? Ainda assim, seu coração batia mais forte ao lembrar que a polícia recolhera a sopa. Estava ciente de que, se a análise apontasse algum veneno, a situação ficaria difícil. Lucas, sem desistir de encontrar uma forma de se proteger, decidiu andar pela região do restaurante, perguntando a outros meninos em situação de rua ou a donos de quiosques se alguém vira Camila comprando ou recebendo algo estranho. Passou por uma banca de jornal e por uma vendinha de produtos orientais, mas não obteve muitas respostas além de resmungos de negação. Alguns diziam não querer problemas, outros o ignoravam completamente. Ao entardecer, sentou-se num banco de praça, esfregando as mãos para se aquecer. Pensava se deveria falar outra vez com a polícia, contar que na noite anterior vira alguém rondando a esquina onde dormia. Talvez estivesse sendo seguido. Uma mulher que vendia café num carrinho lhe ofereceu um copo por pena, e ele tomou, aquecendo o estômago. Agradeceu com um sorriso fraco e olhou ao redor, vendo grupos de pessoas conversando, casais passeando e crianças brincando. Quase se sentia um forasteiro naquela vida normal. As horas passaram devagar e já era noite fechada quando um carro preto diminuiu a velocidade ao passar pela calçada. Lucas se virou com o coração disparado, mas o veículo seguiu em frente. Não podia se dar ao luxo de descer a guarda. Precisava se convencer de que, se Camila era perigosa, ela poderia agir a qualquer momento. Ao mesmo tempo sabia que se recuasse, Jorge poderia ser o maior prejudicado. Talvez até perder a vida, caso a suspeita de envenenamento fosse verdadeira. Enquanto isso, dentro de um escritório silencioso, o detetive Oliveira terminava a sua última ligação do dia. Notava a repetição de relatos contraditórios de Camila em diversas anotações, o que fortalecia a ideia de que havia algo encoberto. Olhou o relógio, pensando se deveria contatar Jorge e alertá-lo de suspeitas mais sérias. Porém, decidiu aguardar o resultado oficial do laboratório antes. Quem sabe pudesse, assim, falar com fatos concretos em mãos. Então, bem depois do expediente, o telefone de Oliveira tocou. Ele atendeu, presumindo ser algum assunto corriqueiro, mas a voz do outro lado era de alguém do laboratório. O homem, falando num tom cauteloso, confirmou que os testes na amostra da sopa apresentaram indícios de substância tóxica, algo preocupante o bastante para requerer investigação imediata. Oliveira fechou os olhos, tomando fôlego. Aquilo mudava todo o cenário. Se fosse mesmo veneno, as desculpas de Camila ruiriam feito castelo de cartas, e aquela denúncia do garoto assumiria um peso muito maior. Quando desligou, suspirou fundo, sentindo a tensão crescer nos ombros. Agora não se tratava de uma simples suspeita ou paranoias de um menino de rua. Era uma prova que poderia virar o rumo da história. Um telefonema para Oliveira confirmava traços de uma toxina na sopa de Jorge, tornando a investigação ainda mais urgente. Na manhã seguinte ao telefonema do laboratório, o detetive Oliveira chegou cedo à delegacia. Carregava um semblante sério, pois as notícias sobre a substância tóxica encontrada na sopa de Jorge Antunes exigiam providências urgentes. Era o tipo de caso que, se mal conduzido, poderia rapidamente se transformar em um escândalo, especialmente por envolver pessoas influentes. Ainda assim, o detetive sentia que aquilo ia além de uma mera tentativa de manchete. A análise do veneno indicava uma ação planejada, intencional. Assim que entrou em sua sala, reuniu os colegas responsáveis pelo inquérito. Repassou o que já sabiam. O líquido despejado por Camila na sopa de Jorge continha um composto de ação lenta, capaz de provocar danos à saúde de forma quase imperceptível ao longo do tempo.
Não era o tipo de veneno que alguém compra em uma esquina qualquer. Exigia certo conhecimento, o que trazia à tona uma pergunta perturbadora. De onde Camila teria conseguido aquilo? Vamos seguir 2 linhas de investigação, disse Oliveira, olhando para cada um dos policiais presentes. Primeiro, entender como e onde Camila adquiriu a substância. Segundo, verificar se há algum histórico de conflitos pessoais ou financeiros que possa ter motivado esse ato. Terminada a reunião, Oliveira pegou o carro e seguiu para o escritório de Jorge. Precisava ouvir dele como reagiria à confirmação do envenenamento. Ao chegar, foi recebido por um secretário que o levou a uma sala de reuniões. Jorge, visivelmente abalado, ergueu-se para cumprimentá-lo. O empresário deixava transparecer o desgaste das últimas horas. Olheiras fundas, jeito desatento e um tique nervoso de tamborilar os dedos na mesa. "É verdade, então?" perguntou ele sem rodeios. "Aquilo era veneno?" "Infelizmente, sim." Oliveira sentou, apoiando as mãos na superfície de vidro. Uma substância de ação lenta, mas com alto poder tóxico. Se o senhor tivesse ingerido tudo, poderia passar mal em questão de dias, e seria difícil comprovar a causa imediatamente. Jorge passou a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. "Eu não entendo. Por que alguém faria isso?" Baixou os olhos, evitando falar o nome de Camila. Mesmo não querendo admitir, ele já supunha a quem pertencia a iniciativa. O detetive observou a expressão dele, tentando adotar um tom neutro. "Estamos investigando se há outras pessoas envolvidas. Precisamos de total cooperação do senhor para rastrear possíveis motivos." Jorge hesitou antes de assentir. "Claro. O que quer saber?" "Para começar, se havia algum desentendimento grave com sua esposa ou algum problema financeiro. Por enquanto, ela nega tudo. Diz que foi uma armação de terceiros e que o menino de rua está sendo usado contra vocês." O empresário ergueu uma sobrancelha ao ouvir a menção a Lucas. Aquela ideia era absurda, mas também era verdade que ele não conhecia o garoto. "Pode ser que esse menino tenha surgido do nada mesmo, mas não acredito que estivesse trabalhando para alguém. Ele parecia muito genuíno, parecia ter medo de algo real." Camila alega que foi um tempero exótico e que o menino criou um escândalo para ganhar dinheiro, talvez pago por concorrentes de negócios seus. Oliveira fez uma pausa. "Desculpe a franqueza, mas ela também o está retratando como um homem paranoico que vê ameaças em todo canto." A menção de que a própria esposa o chamava de paranoico fez Jorge fechar a cara. "Isso não é verdade. Sempre fui cético, mas não paranoico." Suspirou. "Tenho parceiros comerciais, concorrentes, mas não imagino quem se daria ao trabalho de algo tão vil. A não ser..." Parou subitamente, como se a ideia fosse dolorosa demais para concluir. Oliveira apenas anotou algo no bloco e deixou a sala, prometendo manter contato constante. Saiu com a nítida impressão de que Jorge não estava pronto para encarar a possibilidade de a esposa ter tentado matá-lo. Sentia pena do homem, mas não podia se deixar levar pela compaixão. Precisava continuar a investigação sem hesitar. Ao mesmo tempo, Camila se movimentava nos bastidores para se defender. Convencera algumas pessoas próximas de Jorge a espalhar a narrativa de que o marido estava desconfiado de tudo ultimamente, enfatizando que seu comportamento andava errático. Também começou a dar insinuações de que Lucas aparecera de maneira muito suspeita, quase ensaiada, justamente no momento em que ela se inclinava sobre a sopa. Fazia isso para criar dúvidas e desviar o foco da questão principal. O resultado inequívoco do exame da polícia. Numa conversa com uma amiga na academia de ginástica, Camila suspirava alto dizendo: "Jorge anda tão estressado com os negócios. Só porque decidiu usar um tempero natural, ele e esse mendigo armaram um escândalo.
Imagine, acusarem-me de envenenamento. Fez uma expressão de ultraje, mas em seu olhar havia algo frio. Estou preocupada com a saúde mental dele. De tarde, após o treino, saiu apressada, ocultando a pressa atrás de um óculos escuro de grife. Precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la a empurrar a culpa para outro lado. Talvez lançar rumores de que Jorge tinha inimigos poderosos. Talvez subornar alguém para intimidar o menino de rua. Seu maior receio era que Lucas conseguisse apoio de algum policial ou jornalista solidário, pois então seu relato teria ainda mais credibilidade. Enquanto isso, Lucas tentava se manter em locais movimentados. Receava ser encurralado em alguma ruazinha sem saída, por isso evitava becos vazios e andava sempre por ruas cheias de gente, bem iluminadas, até altas horas da noite. Conseguira alguns trocados em bicos improvisados, limpando para-brisas no semáforo. Mas seu maior foco era descobrir algo que pudesse comprovar que Camila falava mentiras. Sabia que, se não agisse, seria o principal prejudicado, pois as pessoas rapidamente se voltariam contra ele. Já havia escutado boatos de que Camila estava manipulando a opinião pública. Um grupo de trabalhadores da região comentava que ela falara num salão de beleza que o tal moleque era um ladrão, um chantagista barato. Lucas sentia um nó na garganta ao imaginar que ninguém se daria ao trabalho de ouvir sua versão. Temia ser perseguido, mas também não queria desaparecer e deixar Jorge à própria sorte. Próximo ao fim do dia, Oliveira decidiu que já era hora de abrir oficialmente a investigação sobre Camila. Havendo forte indício de envenenamento, a polícia precisava conduzir interrogatórios formais. O problema é que ela tinha dinheiro, influência e poderia dificultar qualquer acusação. Ainda assim, o detetive não recuaria. Se houvesse provas sólidas, um pedido de prisão preventiva não estaria fora de questão. Para piorar a situação de Lucas, ao investigar o histórico do garoto, os colegas de Oliveira descobriram que ele não possuía documentos em dia e que havia relatos de pequenas confusões em outros lugares da cidade. Nada muito grave, mas bastante para que Camila o rotulasse de trombadinha. Se ela movesse os contatos certos, Lucas poderia ter sérios problemas com a polícia. Parecia claro que ele era o elo mais fraco daquela cadeia de eventos. Ainda naquela noite, Jorge recebeu um telefonema da advogada de sua empresa informando que Camila estava ameaçando processar qualquer pessoa que dissesse que ela tentara envenená-lo. Falava até mesmo em calúnia e difamação. Era um movimento habilidoso para lançar medo em quem pudesse confirmar a história. Jorge desligou o telefone com a sensação de que o cerco se fechava, enquanto a verdade permanecia à espreita, sufocada por encenações e declarações falsas. Pouco depois, Oliveira telefonou para Jorge, avisando que precisava de mais detalhes sobre as finanças do casal. O empresário topou fornecer cópias de extratos e registros de transações recentes. Não sabia ao certo o que encontrariam, mas, ao lembrar-se daquele grande saque que identificara, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Por que Camila teria sacado tanto dinheiro sem avisá-lo? Longe dali, Lucas se recolheu atrás de um prédio abandonado, pensando nos próximos passos. Suspeitava que o único jeito de provar o que vira seria encontrar alguém que tivesse vendido o frasco para Camila, ou que a visse fazer negociações suspeitas. Tentaria, mais uma vez, falar com pessoas na região. Talvez alguém lembrasse dela comprando aquele veneno. Precisava reunir alguma prova concreta, ou seguiria desamparado, sendo apenas a palavra dele contra a de uma mulher poderosa. Na mesma hora, Oliveira, sentado em frente a um computador na delegacia, analisava os extratos que Jorge havia fornecido. Notou, de imediato, depósitos comuns para pagamentos do dia a dia, mas um em especial chamou sua atenção. Um saque de valor altíssimo, feito algumas semanas antes do incidente no restaurante.
Não aparecia nenhuma indicação clara de para onde o dinheiro fora, apenas que Camila fora pessoalmente à agência. Ele fez uma pesquisa cruzada, tentando achar algum destino que batesse com a quantia, mas nada surgia de imediato. Isso o fez desconfiar de que alguém teria recebido aquela bolada em mãos. A informação sozinha não bastava para acusar Camila de nada, mas somada ao envenenamento, levantava a hipótese de que ela não estivesse agindo sozinha ou que, pelo menos, estivesse financiando algo às escondidas. O detetive coçou o queixo, reunindo o material necessário para, na manhã seguinte, confrontar Camila de forma mais incisiva. Se havia um comparsa ou algum plano maior, descobriria antes que fosse tarde demais. E enquanto a noite avançava, um clarão de relâmpago atravessou o céu, anunciando uma tempestade próxima. Era como se o clima refletisse a tensão crescente que envolvia Jorge, Camila, Lucas e todos ao redor. Diante do computador, Oliveira bateu os dedos no teclado, registrando tudo. Murmurou para si mesmo: se essa grande quantia foi entregue a alguém, é bom que eu descubra quem. O detetive Oliveira rastreia as finanças de Camila e descobre que ela recentemente fez um grande saque em dinheiro para um destinatário desconhecido, levantando a suspeita de que ela não está agindo sozinha. O sol do início da tarde brilhava intenso nas ruas, mas o vento trazia uma leve brisa, prenunciando a chegada de dias mais frios. Lucas caminhava com passos apressados, misturando-se ao fluxo de pessoas em uma avenida comercial. Observava tudo ao seu redor, como se cada rosto pudesse ocultar um espião a serviço de Camila. A sensação de estar sendo seguido o acompanhava desde que descobrira a gravidade do veneno na sopa de Jorge. Agora sabia que, se Camila não agia sozinha, qualquer pessoa poderia estar de olho em seus movimentos. Passara a manhã tentando obter pistas sobre onde Camila teria comprado a substância. Conversara com ambulantes, balconistas de lojas orientais e até com um entregador que disse ter visto uma mulher elegante comprando um frasco sem rótulo, mas ninguém confirmou detalhes suficientes para incriminar Camila. Alguns se mostraram até hostis, temendo represálias. Lucas reconhecia aquela reação de medo. Dinheiro e influência quase sempre silenciavam quem não queria encrenca. Enquanto isso, Jorge estava recluso em seu escritório, repetindo para si mesmo que precisava manter a calma. A cada hora, ele reexaminava os extratos bancários, nos quais constavam movimentações estranhas feitas por Camila. Era difícil não sentir um aperto no peito ao constatar que a mulher que ele acreditava amar poderia ter arquitetado aquilo. Vira com os próprios olhos grandes retiradas de dinheiro sem destino esclarecido. O coração pulsava forte de desconfiança e mágoa, mas ele ainda se forçava a pensar em outras hipóteses. Talvez Camila estivesse pagando dívidas antigas, ajudando um parente em segredo. Contudo, a lembrança daquele frasco de tempero transtornava cada tentativa de justificá-la. Num impulso de determinação, Jorge pegou o telefone e ligou para Oliveira. Precisava entender a fundo o que a polícia conseguira apurar sobre essas transações. Do outro lado da linha, o detetive manteve um tom neutro, mas revelou que também estranhava a quantia sacada e estava cruzando informações para descobrir se havia algum cúmplice. Jorge acabou a ligação com a sensação de que o cerco se fechava, embora ainda faltassem provas concretas para incriminar a esposa. Pior, ainda havia a possibilidade de algum outro envolvido, alguém que pudesse lucrar com a queda de Jorge. Enquanto isso, Lucas, com a fome apertando o estômago, decidiu que precisava tentar a sorte em um beco de comércio popular, onde às vezes deixavam restos de feira ao final do dia. Andou várias quadras, desviando de vendedores de frutas, transeuntes apressados e outros jovens que, como ele, tentavam sobreviver nas calçadas.
Ao dobrar em uma ruazinha mal iluminada, sentiu o coração disparar. Passos firmes ecoaram atrás dele. Tentou fingir que não percebera, mas quando o som de passos acelerou, Lucas teve certeza de que era seguido. Virou para conferir. Um homem corpulento, vestido com roupas discretas, se aproximava cada vez mais, olhando fixo em sua direção. Os instintos de sobrevivência de Lucas, treinados pelos anos na rua, entraram em alerta máximo. Sem esperar, correu, cortou o beco, onde a luz natural quase não chegava, e tentou sair na avenida, porém encontrou uma esquina bloqueada por entulho de construção. O homem aproveitou para se aproximar. "Pare aí, garoto!" gritou. Sua voz ecoou nas paredes descascadas. Lucas se virou, o coração pulsando nos ouvidos. O homem tinha jeito de capanga profissional, olhar frio e a postura de quem não estava disposto a negociar. Eu não tenho nada de valor", murmurou Lucas, tentando recuar. "Se fosse só por dinheiro, eu não perderia meu tempo", retrucou o sujeito, estreitando os olhos. "Você está falando demais por aí. Melhor ficar calado, se não quiser se machucar." Lucas cerrou os punhos, mas a disparidade de força era evidente. "Quem te mandou? A Camila? Ela quer me calar, não é?" O homem deu um sorriso de desprezo. "Não interessa quem me mandou. É só um aviso. Suma da cidade ou fique de boca fechada. Você acha mesmo que alguém vai acreditar na palavra de um trombadinha como você?" A respiração de Lucas se acelerou, mas em vez de se acovardar, decidiu que precisava resistir. "Eu não inventei nada. Ela tentou envenenar o Jorge", protestou, procurando uma rota de fuga. Precisava ganhar tempo. "Isso é problema deles, garoto." O homem se aproximou mais, com um semblante ameaçador. "Para você, basta saber que se não parar de fuçar por aí, vai sobrar." Então, num gesto brusco, o homem avançou, segurando a gola da camisa de Lucas e encostando-o contra a parede úmida. Um lampejo de medo percorreu o corpo do menino. Ele sentiu as pernas tremerem, mas conseguiu dar uma joelhada nas partes baixas do adversário, fazendo o capanga soltar um grunhido de dor e afrouxar a pegada. Foi a brecha de que Lucas precisava. Soltou-se num rompante e correu para a avenida. As pessoas que passavam por ali se assustaram ao ver o garoto ofegante e sujo surgir do beco, mas ninguém tentou impedir sua fuga. Ele não olhou para trás, até estar bem longe, certo de que o homem não o seguira a tempo. Encostou-se numa parede, respirando com dificuldade, o peito ardendo de adrenalina. Teria acontecido o pior se não tivesse reagido rápido. O incidente confirmou suas suspeitas. Havia alguém interessado em silenciá-lo, possivelmente amando de Camila ou de quem mais estivesse envolvido. Precisava achar provas rápido, antes que algo mais grave acontecesse. Sentiu os ombros doerem, onde fora empurrado contra a parede, e percebeu pequenos arranhões nos braços. Mas estava vivo, e isso era o suficiente para continuar. Num ambiente bem diferente, Camila se encontrava em um café reservado, conversando com uma figura que Jorge jamais suspeitaria. Um sócio menor de sua empresa, que também tinha interesses na fortuna dele. O homem mantinha um tom discreto, quase inaudível, mas a troca de olhares cúmplices dizia muito sobre aquela aliança. Camila explicava o contratempo com o garoto de rua e reclamava do risco de serem descobertos, mas o sócio a tranquilizava, assegurando que tudo seria controlado. Nenhum dos dois percebia que havia um funcionário do café observando a conversa de longe, intrigado com o excesso de cuidado que eles demonstravam. No final do dia, Jorge, já de volta em casa, revirou gavetas atrás de documentos. O silêncio no apartamento indicava que Camila não estava. Ele encontrou pastas antigas, comprovantes de pagamentos, contratos assinados. A cada página, a certeza de que algo estava fora do lugar só aumentava. Em meio a tudo, topou com menções a um familiar distante que ele nem lembrava que ainda tinha contato. Poderia haver mais gente disposta a atraí-lo?
Um arrepio percorreu-lhe as costas ao pensar na ideia de uma conspiração maior. Quem mais teria interesses ocultos em sua queda? Enquanto isso, Lucas vagava pela cidade, cambaleante e com dores. O estômago roncava de fome, mas a prioridade era sobreviver e comprovar a verdade. Ele se escondeu num estacionamento desativado, sem iluminação, na esperança de conseguir dormir um pouco. O medo de ser encontrado outra vez mantinha seus olhos abertos, atentos a qualquer barulho. O ar ficava mais frio, trazendo a promessa de uma noite longa e difícil. Na calada da noite, porém, ouviu passos leves se aproximando. Seu coração disparou, mas dessa vez, a silhueta que surgiu era de um garoto mais novo, que usava um boné desfiado. O menino avisou que não era inimigo. Tinha conhecido Lucas em alguma outra ocasião de rua e viera trazer uma notícia urgente. Lucas, embora desconfiado, fez sinal para que ele falasse. O garoto olhou para os lados, quase sussurrando. Eu conheço uma pessoa que trabalha perto daquele mercado oriental onde você andou perguntando. Eles acham que a tal mulher, a Camila, deixou cair um recibo quando comprou o que quer que fosse. Lucas arregalou os olhos. E esse recibo existe mesmo? Existe. O pessoal guardou, achando que podia valer algum dinheiro depois. Mas agora estão com medo. A assinatura não bate com o nome que a mulher deu. Pode ser um nome falso, mas parece a mesma letra do documento oficial dela. Lucas sentiu uma esperança súbita. Provas materiais. Precisava ver esse recibo antes que sumisse. Estava convencido de que, se obtivesse aquilo, poderia levar à polícia ou ao próprio Jorge, derrubando a história do tempero exótico. Abaixou a cabeça, respirou fundo e perguntou onde poderia encontrar essa pessoa. O menino disse que ela não queria se envolver diretamente, mas poderia entregar o papel se fosse bem abordada. Lucas então contou o que passara no beco, como fora atacado. Precisava agir depressa antes que mais alguém tentasse algo contra ele. O garoto assentiu, dizendo que retornaria depois com mais detalhes. Antes de desaparecer na escuridão, abaixou a voz de novo e, com um ar de urgência, largou a informação mais importante. Se o recibo fosse verdadeiro, seria um elemento crucial para a polícia. Lucas engoliu em seco. Precisava encontrar Oliveira, arriscar tudo e mostrar a prova que incriminaria Camila. Talvez assim pudesse sair da situação de fugitivo e, sobretudo, salvar Jorge da armadilha que se armava ao redor dele. Quando ficou novamente sozinho, Lucas deitou-se no canto do estacionamento, mas já não tinha sono. A mente rodopiava, pensando em caminhos para pôr as mãos no documento. Lembrava do capanga que o abordara e do quanto esteve perto de um desfecho brutal. Só podia torcer para que nada dessa magnitude acontecesse outra vez. De algum modo, continuava firme em sua determinação. Não deixaria Camila e seus comparsas seguirem impunes. Então, em meio ao silêncio, ouviu o mesmo garoto se aproximar de novo, com passos rápidos, o olhar furtivo. Ele veio direto ao ponto, falando quase sem ar. Tarde da noite, Lucas recebe uma mensagem sussurrada. Um amigo afirma ter um recibo com a assinatura falsa de Camila, prova de que ela comprou o veneno. Logo ao amanhecer, Lucas despertou com o coração acelerado, lembrando-se do recibo que seu amigo de rua mencionara na noite anterior. Precisava encontrá-lo e obter o papel que provaria a culpa de Camila de uma vez por todas. Sabia que não podia mais vagar sem rumo, pois corria risco de ser atacado pelos capangas que rondavam a cidade à procura dele. Deu uma olhada rápida ao redor, certificando-se de que não havia ninguém espionando por perto, e seguiu apressado rumo ao ponto de encontro marcado. No caminho, cada pessoa que passava despertava em Lucas um sobressalto involuntário. Eram muitas semanas dormindo na rua, comendo o que conseguisse e fugindo dos possíveis espiões de Camila. Ainda assim, acreditava que se conseguisse provar a verdade,
tudo poderia mudar. Talvez até houvesse alguém disposto a ajudá-lo. Precisava ser rápido, pois sabia que o tempo corria contra ele. Ao chegar a uma esquina pouco movimentada, encontrou o garoto que lhe prometera o recibo. Era um menino ainda mais novo que ele, cabelos cacheados e um jeito nervoso. Estava sentado num degrau de capuz puxado sobre a testa, segurando um pedaço de papel dobrado com cuidado. Quando viu Lucas, levantou-se num salto. Consegui, mas não foi fácil. O pessoal lá tem medo, disse, entregando a folha amassada para Lucas. Obrigado, de verdade, respondeu Lucas, abrindo o papel com mãos trêmulas. Ali estava, um recibo de compra assinado com um nome que não batia com o de Camila. Porém, a letra era inconfundivelmente parecida com a dela, ou ao menos com a assinatura que aparecia em alguns documentos vistos no restaurante durante o tumulto. Na descrição do produto, lia-se algo vago, como mercadoria especial. Não confirmava o veneno de modo explícito, mas servia como pista concreta. A compra fora feita num estabelecimento que vendia artigos exóticos, bem no bairro onde Lucas perguntara antes. Aquilo não derrubava Camila imediatamente, mas era um passo crucial. Eu preciso levar isso para o Jorge. Ele precisa ver, afirmou Lucas, dobrando o recibo com cuidado e guardando-o dentro da roupa. Toma cuidado, aconselhou o outro menino. Não dá sopa para esses caras que estavam atrás de você. Eles foram lá tentar comprar esse recibo também. Mas o dono não quis vender, então minha gente pegou antes. Parece que tem gente grande envolvida nisso. Lucas sentiu um calafrio. Podia apostar que eram os mesmos capangas que o haviam encurralado. Agradeceu com um aceno e se afastou, mantendo-se atento a qualquer movimento suspeito. Tinha pela frente a difícil tarefa de chegar até Jorge, que certamente estaria cercado por seguranças, e talvez até pela própria Camila. Ou, quem sabe, poderia se encontrar com Oliveira, o detetive que demonstrara maior disposição em descobrir a verdade. Depois de algum tempo vagando pelas ruas em busca de um telefone público, não tinha celular, nem dinheiro suficiente para uma ligação em um orelhão. Lucas decidiu que iria direto ao prédio onde ficava o escritório de Jorge. Precisava arriscar. Se tentasse marcar um encontro por telefone, quem atendesse poderia bloqueá-lo. Bateu a insegurança ao pensar nos seguranças do local, mas ele não via a alternativa. Pegou um ônibus com as moedas que guardara, saltando algumas quadras antes para despistar possíveis perseguidores. Já passava de meio-dia quando chegou em frente ao prédio envidraçado. Sentiu o coração bater mais rápido ao ver a portaria chique e os seguranças postados ali, atentos aos passantes. Mesmo sujo e com roupas gastas, não recuou. Precisava tomar coragem. Aproximou-se e disse ao porteiro que precisava falar com Jorge Antunes urgentemente. Foi recebido com olhares de desprezo, mas insistiu. Por favor, fala para o Sr. Jorge que é o Lucas, o menino do restaurante, e que eu tenho provas. Ele vai entender. Os seguranças se entreolharam, pouco convencidos. Ainda assim, um deles pegou o interfone e discou para o andar do empresário. Houve um breve silêncio, e Lucas aguardou, sentindo o estômago gelar. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, o segurança balançou a cabeça surpreso e lhe deu permissão para subir, acompanhando-o de perto no elevador. Ao chegar ao andar, Lucas seguiu por um corredor de piso impecável e divisórias de vidro, onde funcionários engravatados o olhavam com estranheza. No final do corredor, viu Jorge encostado no batente da porta de uma sala, semblante grave. O empresário fez sinal para ele entrar. Assim que Lucas cruzou a porta, um dos seguranças fechou-a por fora, respeitando a ordem de Jorge de ficarem a sós. Garoto, começou Jorge, sem saber direito o que dizer. A última vez que te vi, você estava naquela confusão no restaurante. Por que voltou?
Lucas respirou fundo, tremendo um pouco. Tirou o recibo do bolso com cuidado para não amassar ainda mais a folha e estendeu para Jorge. Eu consegui isso. Prova que a sua esposa, que a Camila comprou algo suspeito usando outro nome. Provavelmente o veneno. Jorge examinou o pedaço de papel, franzindo o senho. Não quis acreditar de imediato, mas o desalinho entre assinatura e nome chamou sua atenção. A data era de algumas semanas antes do incidente no restaurante. Meu Deus, murmurou passando a mão na testa. Então ela já planejava algo assim há muito tempo? Antes que Lucas pudesse responder, Jorge o convidou a sentar, pegando o telefone de imediato para chamar o detetive Oliveira. Vamos resolver isso sem alarde, afirmou o empresário. Eu já tinha algumas suspeitas por causa de grandes saques que ela fez. Parece que você estava mesmo falando a verdade o tempo todo. Lucas suspirou, aliviado por finalmente ser levado a sério. Ela tá querendo me silenciar. Fui atacado outro dia numa ruazinha. Um homem falou para eu sumir ou ficaria em apuros. Jorge ergueu o olhar, chocado. Você corre perigo. Não dá para deixá-lo na rua. Você pode ficar em algum lugar seguro. Vou bancar um hotel. Ou então, talvez até mesmo lá em casa, embora... Ele hesitou. Saber que Camila era perigosa tornava a ideia de levar Lucas até a mansão assustadora. Mas, por outro lado, talvez fosse a maneira mais efetiva de protegê-lo. Ele tinha contatos de segurança privada que poderia ativar se o garoto estivesse sob seus cuidados. Além disso, se Lucas permanecesse vagando por aí, seria um alvo fácil. Vou arranjar um hotel, disse num primeiro impulso. Mas Camila pode descobrir. Na mansão, tenho sistemas de segurança e eu mesmo fico de olho. Só não sei como ela reagiria. Lucas engoliu em seco. Eu tenho medo de ficar perto dela, mas se for mais seguro, eu faço o que o senhor achar melhor. Jorge pegou o telefone e falou com um funcionário de confiança, explicando a situação. Pediu que mandassem um carro discretamente e que não comentassem nada com Camila. Enquanto aguardavam, sugeriu que Lucas comesse algo. Pediu que buscassem um lanche, pois o garoto aparentava fraqueza e fome. Lucas aceitou com gratidão contida, ainda sem acreditar que tudo estava acontecendo. Pouco depois, um carro chegou à garagem do prédio. Jorge conduziu Lucas até lá, garantindo que os seguranças mantivessem discrição. Sentia-se estranho, agindo contra a própria esposa, mas não tinha outra escolha. Durante o trajeto à mansão, aproveitou para conversar mais com Lucas, entendendo como ele vivia nas ruas. Descobriu que o menino perdera contato com a família, que dormia ao relento e sobrevivia de pequenos bicos. Houve momentos de silêncio, pois Jorge não sabia como reagir a tanta dureza de vida. Se a Camila estiver em casa, vai ser complicado, admitiu Jorge, enquanto o carro passava pelos portões do jardim. Mas falarei com ela depois. Vamos subir discretamente para um quarto de hóspedes. Não quero confusão agora, e se a polícia precisar de você, estará mais protegido aqui do que na rua. Assim que chegaram, Camila não estava à vista. Devia ter saído para algum compromisso. Jorge indicou um quarto no segundo andar. Pediu para Lucas se acomodar e tomar banho. No fundo, sentia-se culpado por só agora oferecer ajuda ao garoto que, em última análise, salvara sua vida. Conseguiu reunir lençóis limpos, roupas e pediu que um dos empregados da casa trouxesse uma bandeja de alimentos. O medo de ser descoberto pulsava no peito de Lucas. Entretanto, um sentimento de esperança dava forças. Talvez tivesse encontrado, finalmente, um aliado sólido para provar a verdade. Passou boa parte da tarde descansando, os ferimentos e machucados ardiam, mas o calor da água do chuveiro aliviava um pouco do estresse. Dormiu por alguns minutos, o estômago agora cheio, algo que não experimentava havia tempos. O que ele não sabia era que no andar de baixo,
Camila chegava de repente, carregando sacolas de compras. Ao notar a presença de Jorge em casa em pleno meio da tarde, estreitou os olhos, desconfiada. Então, sem aviso, subiu as escadas e encontrou a porta do quarto de hóspedes levemente entreaberta. Lá dentro, viu Lucas terminando de vestir a camisa, o cabelo molhado, os pés descalços sobre o tapete. Camila empalideceu. Um ódio gelado estampou-se em seu rosto ao perceber que aquele garoto estava sob o mesmo teto que ela, por decisão do próprio Jorge. Disfarçando a fúria, deu 2 passos para trás e foi à procura do marido, encontrando-o na sala de estar. Não se preocupou em disfarçar a raiva. "O que é que esse moleque está fazendo aqui? Você enlouqueceu?" Ela falava com a voz tensa, quase saindo do controle. Jorge, firme, respondeu que era apenas um ato de proteção. Tencionava explicar tudo, mas Camila o interrompeu, elevando o tom. "Está se arriscando à toa. Esse garoto vai destruir sua reputação. Está mentindo sobre mim." A cada frase, ela apontava o dedo, o rosto tomado pela indignação. "A polícia vai investigar, Camila. Se você não tem nada a temer, não deveria estar agindo assim", rebateu Jorge, tentando manter a calma. "Enquanto isso, ele fica aqui. É minha decisão." Camila lançou um olhar assassino em direção às escadas. "Você..." murmurou, os lábios tremendo de ódio. "Você não sabe o que está fazendo, Jorge?" Ele deu de ombros, encerrando a conversa. Mas ela não aceitou. Virou-se e marchou rumo à porta principal. Antes de bater a porta ao sair, ligou para alguém em voz baixa, mas Lucas, espiando do corredor, conseguiu captar o tom ameaçador. Ela não media palavras quando estava furiosa. O estampido da porta reverberou pela casa, deixando Jorge ainda mais preocupado. Lá fora, Camila arrancou com o carro, o olhar fixo na estrada e a respiração ofegante. Alguém atendeu a sua ligação e ela vociferou: "Eu não vou deixar ele destruir tudo." Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão estava carregada de tensão. Lucas despertou com o barulho de passos pesados, subindo a escada e vozes exaltadas ecoando pelos corredores. Ainda sonolento, sentou-se na beira da cama, lembrando de que, na tarde anterior, Camila saíra furiosa ao encontrá-lo ali. O quarto de hóspedes onde Jorge o instalara parecia agora um lugar instável, pois a qualquer momento ela poderia surgir com novas acusações. E foi exatamente o que aconteceu. Camila abriu a porta de supetão, sem bater, os olhos faiscando de raiva. Trazia as mãos fechadas em punho e respirava de forma irregular. "Saia desta casa agora!" gritou, avançando um passo em direção a Lucas. "Você não tem o direito de se meter nos assuntos do meu marido." Lucas deu um pulo da cama, assustado com a fúria dela. Ainda tonto de sono, levantou as mãos numa tentativa de acalmá-la, mas ela não cedeu. Ficou parado, sentindo o coração disparar, e tentou balbuciar algo. "Eu só estou aqui porque o Jorge..." "Não me venha com essa", interrompeu Camila, erguendo a voz. "Você não passa de um impostor, um aproveitador. Está fazendo meu marido duvidar de mim, espalhando mentiras de envenenamento." A porta atrás dela se escancarou mais uma vez, e Jorge surgiu, já ciente de que a situação fugia do controle. "Camila, calma", pediu, colocando-se no meio do caminho, protegendo Lucas. "Fui eu quem trouxe o garoto para cá. Ele tem provas de que você não está sendo sincera." "Provas?" Camila deu uma risada amarga, tremendo dos pés à cabeça. "E desde quando a palavra de um trombadinha é mais valiosa do que a minha?" "Por favor, não agrida ninguém aqui", reforçou Jorge, olhando para a esposa com um ar de quem não desejava conflito físico. "Deixe que a polícia chegue às conclusões." Ela ergueu o queixo, observando Lucas por cima do ombro de Jorge. Seus olhos tinham algo de sombrio, quase vingativo. Nesse momento, um homem forte, trajado de segurança particular, apareceu atrás dela como se aguardasse uma ordem. "Tire esse garoto daqui, agora!"
determinou Camila apontando para Lucas. Ele não pode ficar sob o mesmo teto que eu. É um bandido. O segurança obedeceu prontamente, deu 2 passos e agarrou o braço de Lucas com força, puxando-o em direção à porta. O garoto sentiu a pegada a apertar seu ombro, lembrando da surra que quase levara dias atrás. Tentou se soltar, assustado. "Solta!" protestou, tentando manter o equilíbrio. "Largue-o", disse Jorge, a voz subindo um tom. "Quem manda aqui ainda sou eu." O segurança o fitou com surpresa, claramente dividido entre cumprir a ordem de Camila ou respeitar o dono da casa. "Mas, senhor, a dona Camila..." "Não interessa", esbravejou Jorge. "Eu assumo a responsabilidade por ele, entendeu?" Sentindo a tensão subir, o funcionário recuou de má vontade, soltando o braço de Lucas com um empurrão. Lucas deu 2 passos cambaleantes para trás, massageando o ombro dolorido. A troca de olhares no quarto era intensa. Camila estava vermelha de raiva, enquanto Jorge sustentava uma postura firme, embora seus olhos denunciassem preocupação. Do corredor, alguns empregados ouviam, assustados, sem ousar se aproximar. A briga aberta da família deixava todos desconfortáveis. Alguns se ocultaram atrás das paredes, não querendo testemunhar o que poderia acontecer. Camila, com a respiração entrecortada, avançou mais um passo para encarar Jorge. "Então você escolhe acreditar nesse menino de rua?" gritou com a voz tremendo. "Ele e qualquer outra pessoa que talvez queiram derrubar você e me incriminar de algo que não fiz." "Camila, você não entende", replicou Jorge, tentando conter a própria indignação. "Já tenho evidências suficientes para suspeitar que..." Ele hesitou, sabendo que acusá-la diretamente ali não adiantaria. "Só pare de agir de forma tão agressiva. Isso não te ajuda." "Agressiva?" Ela riu sem humor. "Estou desesperada, Jorge. Sua paranoia está me matando. Você me acusa de tentativa de assassinato e agora traz esse moleque para dentro da minha casa? O que virá depois, hã?" Lucas, ainda ofegante, resolveu se manifestar. "Eu não sou trombadinha. Não estou conspirando contra o senhor. Só quero que a verdade apareça. Eu vi quando você colocou aquele líquido na sopa." Camila girou o corpo para encará-lo, o rosto estampando uma raiva intensa. "Cale a boca, você não sabe o que diz. Nem imagina o tamanho dos problemas que estou enfrentando por sua causa." Ele sustentou o olhar, sem recuar. "Vi sim, e mais gente vai ver as provas que coletei, não só eu." Aquilo foi a gota d'água para Camila. Em meio ao surto de fúria, tirou um envelope da bolsa, balançando-o no ar. Eram papéis, documentos que ela afirmava serem provas. "Quer ver verdade, garoto? Então olha isso aqui." Ela avançou, atirando algumas folhas no chão diante de Jorge e Lucas. Jorge abaixou-se confuso, recolhendo os papéis. Ao ler, reconheceu seu próprio nome e, para sua surpresa, também o de Lucas. Eram documentos que insinuavam uma movimentação financeira suspeita, como se o menino recebesse dinheiro de um rival comercial de Jorge, articulando um golpe contra a família. "O que é isso, Camila?" questionou, virando as folhas de um lado para o outro, incrédulo com a aparente falsificação. "Está querendo dizer que Lucas está sendo pago por alguém para nos enganar?" Camila fez uma expressão de exato, esticando a mão para recuperar as páginas. "Viu como vocês dois não são tão inocentes? Esse menino de rua pode muito bem ter sido contratado para difamar meu nome. Talvez alguém que queira arruinar nossos negócios." Lucas arregalou os olhos, estupefato. Isso é mentira. Eu nem conheço essas pessoas que estão citadas aí." "Claro que não conhece, não é?" rebateu Camila, irônica. "É muito fácil negar." O tom de voz dela crescia, ecoando pelos corredores de mármore, enquanto Jorge balançava a cabeça, confuso. Tentava analisar a situação, mas a gritaria e a pressão do momento eram grandes.
Uma parte dele não queria acreditar que Camila fosse capaz de fabricar provas falsas, enquanto outra parte temia que tudo fosse ainda pior do que imaginava. Isso não faz sentido, Camila. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. O que você ganharia com esses papéis forjados? Acha que me convencerá de que o Lucas é um espião? Me poupe, Jorge, vociferou, os olhos marejando. Tudo que eu quero é provar minha inocência. Vocês estão me tratando como uma criminosa, mas onde estão as provas reais disso? Onde está a análise do tal veneno? Por que tenho que ser crucificada sem julgamento? A análise existe, respondeu Lucas com a voz firme. A polícia sabe que havia veneno naquele prato. E agora eles vão descobrir quem está por trás disso de verdade, acrescentou Jorge. Não adianta você jogar a culpa em outras pessoas, Camila. Nesse momento, um dos empregados surgiu no corredor, pálido, sinalizando que a polícia havia chegado. Camila, trêmula, tentou recompor a postura e enxugou as lágrimas que brotavam de raiva ou desespero. Lucas franziu o senho. Não esperava que a polícia fosse aparecer assim tão de repente. Jorge também ficou intrigado, porém achou melhor atender a porta pessoalmente, temendo um novo escândalo. Quando desceu as escadas para receber os agentes, Lucas o acompanhou, enquanto Camila ficou para trás, respirando pesado. No saguão principal, 2 policiais aguardavam, um deles segurando um documento. Como havia uma investigação em curso, Jorge supôs que estivessem ali para falar do veneno. Mas logo que abriram a boca, uma surpresa avassaladora tomou conta. Temos um mandado para deter Lucas sob suspeita de extorsão e invasão de domicílio. Há testemunhos e documentos que o vinculam a possíveis fraudes contra o Sr. Jorge Antunes. O quê? Exclamou Lucas, arregalando os olhos. Não, isso é mentira. Jorge tentou intervir. Esperem, isso deve ser um engano. Quem registrou essa queixa? O policial hesitou, verificando o papel. A acusação partiu da senhora Camila Antunes e de terceiros que confirmam essa versão. Precisamos levar o garoto para a delegacia. A confusão instalou-se de vez. Lucas sentiu o estômago despencar, o peito apertar. Estava tão perto de revelar toda a verdade. Mas agora, um punhado de papéis falsos virava o jogo contra ele. Viu Camila descendo as escadas com um ar quase triunfante, embora maquiado de preocupação. Não podem fazer isso, protestou, enquanto um dos policiais segurava seu braço para algemá-lo. Eu salvei o Jorge. Não podem me culpar por algo que não fiz. Jorge, aturdido, tentou impedir, mas outro oficial o afastou com delicadeza. Senhor, peço que confie nos trâmites legais. A denúncia é grave. Precisamos levar o rapaz para depoimento. O silêncio que se fez a seguir foi quebrado pelo clique das algemas ao redor dos punhos de Lucas, que se debatia e gritava que aquilo era uma injustiça. Camila permaneceu em cima da escada, observando a cena, enquanto Jorge, atônito, não sabia em quem acreditar. As acusações falsas, os documentos que ela apresentara, tudo combinava para incriminar o garoto naquele momento. Quando Lucas foi conduzido para fora da mansão, cruzou um último olhar desesperado com Jorge. Sentia a traição impregnada no ar, a impotência de ver tudo virado ao avesso, enquanto Camila conseguia afastá-lo do caminho. O impulso de protestar ainda queimava em sua garganta, mas nada do que dissesse parecia ter efeito imediato. No instante em que Lucas é empurrado para dentro da viatura, algemado e sem chance de defesa, Jorge fica parado na porta, desolado, enquanto Camila observa tudo de longe, com uma expressão enigmática. Lucas passou a noite numa cela fria, com o ar úmido e cheirando a mofo. As paredes cobertas de rabiscos refletiam a solidão de cada detento que já havia passado por ali. Ele ainda sentia as marcas das algemas nos pulsos.
um incômodo que parecia simbólico de toda a injustiça que estava vivendo. De vez em quando, um guarda circulava pelos corredores, lançando olhares rápidos para cada um dos presos. Ninguém falava muito. Havia uma tensão densa no ar. Com o passar das horas, a adrenalina que o mantivera alerta foi cedendo lugar a uma exaustão profunda. A única coisa que o impedia de desabar era a revolta. Não conseguia aceitar que Camila tivesse sido capaz de armar documentos falsos contra ele, a ponto de convencer a polícia a incriminá-lo por extorsão. Recordava-se do desespero de Jorge ao vê-lo ser algemado, mas, ao mesmo tempo, sabia que o empresário se sentia cada vez mais confuso, sem poder discernir com clareza em quem acreditar. Quando a manhã raiou, os raios de sol cortaram as grades altas da janela, projetando sombras no piso. Lucas se encolheu num canto da cela, pensando em como provar sua inocência. Sentia saudade da liberdade e do simples ato de andar na rua, mesmo que sob ameaça de capangas. Agora estava confinado e parecia que todos tinham virado as costas para ele, ou quase todos. Lembrava-se de Oliveira, o detetive que parecera notar algo estranho nas ações de Camila. Talvez ele fosse a única chance de descobrir a verdade. Não demorou muito até que um policial abrisse a porta pesada que separava as celas do corredor. Era um homem corpulento, de semblante fechado, que carregava uma prancheta. Hora do depoimento, avisou, chamando o nome de Lucas. O garoto levantou-se, ajeitou a camisa amarfanhada e seguiu o guarda, tentando manter a cabeça erguida. Eles passaram por um corredor mal iluminado, onde se ouviam murmúrios de outros detentos e o som distante de conversas em telefones. Entraram numa sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Do outro lado, já esperava um inspetor de polícia com um olhar cansado, mas não necessariamente hostil. Sentou-se diante de Lucas e começou. Você alega que foi preso injustamente. Quer dar sua versão dos fatos? Lucas assentiu, respirando fundo. Eu não invadi aquela casa com más intenções. O próprio Jorge Antunes me chamou para lá porque eu tenho provas de que a senhora Camila colocou algo no prato dele, algo que se confirmou ser veneno. Eu não estou inventando nada. O inspetor folheou algumas folhas. Entretanto, há documentos apontando que você estaria envolvido em um esquema de extorsão. A denúncia formal diz que você ameaçava contar mentiras sobre essa senhora se não recebesse dinheiro. Isso é mentira, Lucas falou firme. Esses papéis são forjados. Camila está tentando me incriminar. Ela quer que eu desapareça porque descobriu o que ela fez. O inspetor o observou sem demonstrar emoção. Você tem algo que comprove essa suposta armadilha? Alguém que possa atestar a falsificação desses documentos? Lucas fechou os olhos por um momento, frustrado. Tinha um recibo que peguei, mas agora eu não sei onde está. Quando fui detido, nem tive chance de segurá-lo. Deixei com o Sr. Jorge, eu acho. Só posso contar com a investigação da polícia. Então precisa torcer para ele aparecer e confirmar sua versão, respondeu o homem sem rodeios. Por enquanto, você segue detido enquanto a perícia examina o material. Faremos mais perguntas se necessário. O policial anotou algo e sinalizou que Lucas já poderia voltar para a cela. O garoto saiu com o coração pesado. Não havia muito o que fazer a não ser confiar que Jorge ou o detetive Oliveira, em algum momento, aparecessem para esclarecer a história. Ao voltar para a cela, sentou-se num canto e apoiou a testa nos joelhos. A fome apertava e um desânimo começava a ameaçar sua determinação. Lá fora, na delegacia, Camila se movimentava para reforçar sua versão. Não apareceu pessoalmente, mas enviou advogados para manter a pressão sobre as autoridades, apresentando provas e testemunhos suspeitos de que Lucas era apenas um aproveitador. A cada ligação, os representantes dela alegavam que Jorge estava senil, paranoico, e que o rapaz
se aproveitava disso para obter dinheiro fácil. Em contrapartida, Jorge hesitava. Não sabia se devia correr atrás de Lucas ou investigar mais a fundo sem criar alarde. Porém, Oliveira continuava atento às pistas. Intrigado pela forma como Lucas fora preso tão depressa, decidiu rever o caso com calma. Conversou com colegas que analisavam os documentos entregues por Camila, e eles confirmaram haver sinais de adulteração, ainda não definitivos, mas suficientes para levantar dúvidas. Além disso, havia a questão dos extratos bancários em nome de Camila, apontando saques vultosos e sem destino declarado. Tudo indicava que alguém podia ter sido pago para criar provas contra Lucas. No meio da tarde, Oliveira resolveu visitar Jorge pessoalmente, pois suspeitava de que o empresário poderia ter se arrependido de permitir a prisão do garoto. Quando chegou à mansão, encontrou Jorge pensativo, sentado na sala de estar, folheando alguns papéis com o olhar distante. Assim que viu o detetive, levantou-se com um suspiro. "Eu não sei o que fazer", confessou, apontando para a papelada. "Minha esposa insiste que tudo é culpa do Lucas e que sou vítima de uma armação. Mas, ao mesmo tempo, aquele recibo que o garoto trouxe e o veneno na sopa, não posso ignorar." Oliveira sentiu empatia, mas manteve o tom profissional. "A verdade vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. O senhor também tinha suas desconfianças sobre as contas da sua esposa, não é?" Jorge franziu a testa, assentindo. "Sim, há saques sem explicação. E descobri que ela se encontrou algumas vezes com um sócio meu que jamais imaginei envolvido em algo assim. Desconfio que possam estar tramando algo grande, até mesmo contra mim ou minha empresa." O detetive tomou nota mentalmente. "Se o senhor permitir, podemos investigar esse sócio também, verificar se há transações suspeitas. Quem sabe desvendamos esse conluio." "Faça o que for preciso", declarou Jorge com um fio de esperança. "Não quero que um inocente pague por uma mentira." Diante dessa conversa, Oliveira deixou a mansão apressado para vasculhar novas fontes. Checou os registros de negócios do sócio em questão, procurou conversas telefônicas e vídeos de câmeras de segurança próximas aos locais onde Camila fora vista. Alguma prova teria de emergir em favor de Lucas. Já estava cansado de ver o garoto tratado como criminoso quando, na realidade, as pistas apontavam o contrário. Enquanto isso, na delegacia, Lucas passava as horas fitando o teto. O barulho de portas de metal abrindo e fechando anunciava a chegada de outros detentos, mas ninguém parecia disposto a trocar mais do que algumas palavras. Em dado momento, ouviu passos se aproximando. Um policial de feições duras parou diante das grades, chamando seu nome. "Visita", disse apenas, abrindo a porta e fazendo sinal para que Lucas o acompanhasse. Lucas seguiu o homem até uma sala de parlatório, uma divisória de vidro e 2 telefones embutidos na parede, como costumava ver em filmes. Do outro lado, esperava alguém que ele não conhecia. Um senhor de terno bem alinhado, óculos de armação fina. O homem se apresentou como advogado designado por um amigo anônimo. Lucas franziu o senho, confuso, mas pegou o telefone para conversar. "Um amigo do senhor pagou meus honorários para que eu lhe ofereça assistência jurídica básica", explicou o advogado. "Sei do seu caso e acredito que haja inconsistências graves nas provas apresentadas contra você. Precisamos ganhar tempo até que tudo se esclareça." Lucas sorriu aliviado, mas também desconfiado. "Quem é esse amigo?" O advogado deu de ombros. "Não me autorizou a revelar o nome, mas posso garantir que deseja que a verdade prevaleça. Vou tentar conseguir sua liberação sob fiança." Os olhos de Lucas brilharam de esperança. "Mas... e a Camila? Ela tem muito poder. O que acontece se ela continuar me acusando? Se ela estiver envolvida em algo ilegal, cedo ou tarde a polícia descobrirá. Confie no processo, por mais difícil que seja." Encerrada a conversa,
Lucas voltou à cela com o coração um pouco mais leve. Talvez finalmente houvesse uma luz no fim do túnel. E se fosse o próprio Jorge, envergonhado demais para se mostrar, que mandara esse advogado? Ou talvez o detetive Oliveira tivesse conseguido apoio de alguma instituição para ajudá-lo. Tudo ainda era nebuloso, mas havia motivos para manter a fé. O fim de tarde transcorreu de forma lenta, até que, à noite, um guarda apareceu no corredor, chamando por Lucas mais uma vez. A essa altura, o garoto já pensava que teria outra sessão de perguntas ou teria de enfrentar o olhar acusador de alguém. Mas, para sua surpresa, o homem trazia um semblante menos duro. "Parece que alguém pagou sua fiança", disse o guarda. "Você vai sair daqui em breve." Lucas se ergueu imediatamente, sem acreditar. Precisava confirmar se ouvira direito. O guarda destrancou a cela, deixando-o passar, e esclareceu. "Ainda vai precisar provar sua inocência, mas, por enquanto, está livre para responder em liberdade." Lucas avançou pelo corredor estreito, tentando processar aquilo. As lembranças do restaurante, das noites no frio, da fuga dos capangas e da prisão injusta misturavam-se na mente dele. Ainda não sabia como seria lá fora, mas havia uma sensação de alívio brotando. Alguém confiava nele o suficiente para lhe dar essa chance. No exato momento em que Lucas cruza a porta da delegacia, um guarda se aproxima para informar, em voz baixa e solene: alguém pagou sua fiança e ele está livre para partir, contanto que finalmente prove toda a verdade. Lucas respirou fundo assim que deu os primeiros passos fora da delegacia. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, aliviando a sensação de sufocamento que sentira na prisão. Ainda não sabia quem pagara sua fiança, mas estava longe de lamentar. Precisava correr contra o tempo para provar a verdade antes que Camila ou o suposto cúmplice dela dessem um novo golpe. Logo de cara, deu de frente com o detetive Oliveira, que o aguardava ao lado de um carro discreto. O semblante do policial era sóbrio, mas não hostil. Lucas sentiu alívio e curiosidade. Teria sido Oliveira o responsável por ajudá-lo a sair? "Então está livre por hora", comentou o detetive caminhando com Lucas em direção ao veículo. "Recebi a notícia de sua soltura há pouco e decidi vir até aqui para ver se estava tudo bem." "Foi você que pagou minha fiança?" perguntou Lucas, direto, encarando o policial. Oliveira fechou a porta do carro e se virou para encarar o menino. "Não, mas digamos que me certifiquei de que houvesse alguém disposto a ajudá-lo. Ainda não posso dizer quem foi. O importante é que agora pode procurar as provas sem ter que se preocupar com a cadeia." Lucas coçou a nuca, sem insistir no assunto. Já se sentia agradecido. "E como faço para desmascarar Camila de uma vez? Ela é poderosa, tem dinheiro, contatos, consegue gente para falsificar documentos. Quem vai acreditar em mim?" "Por isso mesmo que temos que ser estratégicos", respondeu Oliveira, gesticulando para que Lucas entrasse no carro. "Eu consegui algumas pistas, gravações de câmeras próximas à loja onde ela supostamente comprou o veneno. Não é uma imagem perfeita, mas dá para ver uma mulher com traços semelhantes aos dela, usando óculos escuros. E a loja confirmou uma compra suspeita nesse dia. Mas não há nada que prove que era mesmo ela", ponderou Lucas, sentando-se no banco do carona. "Ela pode negar e dizer que era outra pessoa, ou que comprou um tempero diferente." O detetive ligou o motor, seguindo pelas ruas iluminadas. "Por isso precisamos de mais. Tem também o tal recibo que você havia conseguido. O Jorge comentou que o recebeu de você antes de sua prisão. Estamos tentando confirmar a autenticidade e rastrear a assinatura. Se tudo der certo, será uma prova crucial." Lucas olhou para o lado, vendo as luzes da cidade passarem rápido pela janela. "E enquanto isso, Camila pode estar se movimentando para me derrubar de novo. Tenho medo de ser atacado na rua. Já aconteceu antes." Oliveira assentiu. "Não vou deixar você sozinho.
Você vai ficar em um lugar seguro por uns dias, até reunirmos todas as provas. Jorge também tem estado mais preocupado. Acho que ele finalmente entendeu quem é a verdadeira vítima aqui. Eles chegaram a um prédio antigo, mas bem conservado, numa rua relativamente tranquila. Subiram 3 lances de escadas até um apartamento de porta reforçada. O detetive explicou que aquele era um local discreto, longe dos olhos de Camila. Lá dentro, móveis simples e um ar de provisório dominavam o ambiente. Ainda assim, para Lucas, era infinitamente melhor do que uma cela fria ou as marquises das ruas. Vou te deixar aqui. Oliveira apontou para a sala, onde havia um sofá-cama. Ninguém que não confio sabe desse lugar. Descanse um pouco. Amanhã continuamos a busca pelas provas. Lucas agradeceu, mas seu estômago roncou, chamando atenção para outra urgência. O detetive lhe entregou uma pequena sacola com pão, suco e frutas. Com esse gesto simples, Lucas sentiu uma onda de gratidão. Era a primeira vez em muito tempo que percebia alguém verdadeiramente preocupado com seu bem-estar. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo, despertado pelo som de Oliveira falando ao telefone no corredor do prédio. Ao abrir a porta, viu o detetive em tom sério. Preciso checar algumas informações sobre as contas de Camila e do tal sócio de Jorge. Parece que há transações suspeitas recentes, possivelmente indicando pagamento a capangas ou pessoas para forjar documentos. Você vem comigo? Lucas assentiu, já se calçando. Desceram até o carro e partiram para uma área comercial, onde ficavam arquivos públicos e cartórios. Enquanto Oliveira analisava registros de transações, Lucas ficou de olho em quem entrava e saía, lembrando-se da sensação de ser seguido. A qualquer momento, algum capanga de Camila poderia aparecer. Depois de horas de consultas a dados financeiros, o detetive conseguiu ligar alguns pontos. Havia fortes indícios de que Camila sacava dinheiro em nomes diferentes, alguns ligados a um sócio de Jorge. Esse homem também tinha histórico de disputas internas na empresa. Era cada vez mais claro que havia uma conspiração. Em paralelo, Lucas ia se comunicando com Jorge por telefone, de modo cauteloso. O empresário, abalado, confirmava ter visto vídeos e extratos que punham em xeque a inocência de Camila. Ele próprio ajudava o detetive, buscando mensagens antigas dela no celular que pudessem incriminá-la. A tensão crescia, pois Jorge sabia que quanto mais descobria, mais colocava em risco sua própria vida. No fim do dia, Oliveira e Lucas encontraram uma pista valiosa. Alguém havia capturado a imagem de Camila numa câmera de segurança de rua, entrando num carro no qual o tal sócio de Jorge a aguardava. Eles pareciam trocar um envelope volumoso. Em outros registros, o mesmo carro circulava por áreas pouco recomendadas da cidade, onde se poderia facilmente comprar substâncias ilegais. Era o tipo de prova circunstancial que podia se somar a tudo o que já tinham. Já escurecia quando chegaram ao apartamento. Lucas sentia um nó na boca do estômago, uma mistura de esperança e receio. Isso deve ser suficiente para mostrarmos à polícia que Camila armou contra mim, né? Oliveira pousou a mão em seu ombro. Estamos quase lá, mas pode ter certeza de que ela não vai se entregar facilmente. Amanhã vamos reunir todo o material e apresentar ao delegado responsável, junto com o depoimento do Jorge. Lucas fez que sim com a cabeça, tentando acalmar o turbilhão de sentimentos. O detetive deu boa noite e foi embora, trancando a porta por fora. O menino ficou sozinho de novo, num silêncio que lhe parecia ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Mais tarde, ele mexia no celular que Oliveira lhe emprestara temporariamente, quando chegou uma mensagem desconhecida. Pense muito bem antes de continuar fuçando, menino. Não quero ter que visitá-lo de novo. Há-se um conselho. Lucas gelou. Sabia que viera de um capanga de Camila ou de alguém ligado a ela. Suspirou, mas não desligou o celular. Apenas bloqueou o número e respirou fundo. Precisava se manter firme.
Pela manhã, um sol fraco iluminava a janela. Lucas, ansioso, se preparou para sair com o detetive rumo à delegacia, onde apresentariam as novas provas. No caminho, tentava imaginar a reação de Camila ao ser confrontada com as imagens e extratos. Imaginava-a furiosa, mas agora tinha a convicção de que não era mais um menino indefeso sem voz. Eles estacionaram em frente à delegacia. Antes de descer do carro, Oliveira pegou o telefone para checar uma informação de última hora. Ao desligar, olhou para Lucas com o senho franzido. Acabei de saber que Jorge pretende fazer uma grande revelação hoje, convocando até a imprensa. Ele diz ter provas de que Camila não está agindo sozinha. Parece que vai colocar tudo em pratos limpos, de forma pública. Lucas piscou, surpreso. Então, ele vai arriscar a própria reputação para me ajudar? Exatamente. E se ele tem tudo bem fundamentado, é o fim do jogo para Camila. O detetive deu um leve sorriso de encorajamento. Vamos torcer para ele ter tomado as precauções necessárias. Entraram na delegacia com passos firmes, cheios de expectativa. Lá dentro, já havia um clima de movimentação incomum. Repórteres postados nos corredores, gente sussurrando sobre um grande esquema que envolvia herança, negócios e tentativas de assassinato. Lucas sentiu o coração bater mais forte, mas seu olhar, pela primeira vez, era de confiança. Não estava mais sozinho, nem preso. Então, no meio daquela agitação, Oliveira recebeu uma ligação em seu celular. Atendeu rapidamente e esboçou uma expressão grave. Assim que desligou, virou-se para Lucas. Precisamos ir agora mesmo ao local onde Jorge está. Ele corre perigo. Alguém invadiu o carro dele e forçou a saída do trajeto, e ninguém sabe onde ele está.